Prosseguimento aqui às nossas aulas, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem, entre em contato comigo, o e-mail, vou deixar meu e-mail naquele grupo lá para vocês mandarem perguntas. Se não entendeu bem o assunto, o que vocês não entenderam. Mas quando vocês não entenderem algo, sejam mais específicos, né? Não falem vagamente, eu não entendi nada. Digam, eu não entendi aquela parte lá de função do primeiro grau, o senhor pode fazer outra coisa, outra aula, repetir, explicar de novo, e a gente vai, eu faço, entre em contato com vocês, eu mando, tá bom? Então a gente estava na última aula estudando função quadrática, né? Função do segundo grau. Tive algumas características importantes, como a construção do gráfico, a imagem, o conjunto imagem da função, domínio, a representação gráfica, zeros das funções que são importantes. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais de função quadrática. E tentar acabar com função quadrática para a gente acabar com o módulo 1, que é a parte de funções polinomiais. Já viu função do primeiro grau, função do segundo grau a gente viu uma parte, e vamos ver se a gente acaba hoje. Então o que a gente vai ver na aula de hoje aqui? Um roteirozinho de nossas apresentações. A gente vai estudar mais um pouquinho das características da função quadrática, falta estudar o sinal da função, inequação, né, porque é importante, sistema de inequação, inequação produto e inequação quociente. Tudo isso, todos os três estão ligados, tá bom? Para você estudar inequação, você precisa saber fazer o estudo do sinal. Para você resolver uma inequação sistema, uma inequação produto ou inequação quociente, você precisa saber fazer o estudo do sinal. Então, primeiro, bora ver como estudar o sinal de uma função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. Então, bora aqui. Na verdade, estudar o sinal da função é dizer onde a função é positiva, negativa ou zero. Quando eu falo função, eu estou falando do gráfico dela. Qual parte do gráfico está acima do eixo x, qual parte do gráfico está abaixo do eixo x, qual parte do gráfico está sobre o eixo x. Então, se estiver acima do eixo x, função positiva; se estiver abaixo do eixo x, função negativa; se estiver sobre o eixo x, função nula, é o zero da função, que a gente viu na outra aula. Então, a gente, para estudar, para saber isso, a gente tem que saber se toca ou não o eixo x. Para a gente saber se a função toca ou não o eixo x, no caso da função quadrática, a gente estuda o delta. Se o delta for maior do que zero, dois zeros. A função tem dois zeros, então ela toca o eixo x em 2 pontos. A gente já falou disso na outra aula. Se o delta for menor do que zero, ela não toca o eixo x. E se for igual a zero, ela toca o eixo x. Então a gente vai ter que fazer isso, né? Estudar a função, na verdade, é dizer quais valores de x, quais valores do domínio x, que a imagem está acima do eixo, abaixo do eixo x ou sobre o eixo x. Lembrando que se o discriminante, o a, né, o coeficiente a não pode ser zero, né? Porque senão a função não é do segundo grau. E também o valor de a diz se a concavidade é para cima ou para baixo. A gente viu isso também como uma característica na hora de fazer o gráfico. Então, o a é importante para a gente estudar o sinal, porque vai dizer se a concavidade está aberta para cima ou para baixo. E o delta também é importante, porque diz quantas vezes toca o eixo x. Então, bora aqui. Já que a gente está estudando o sinal, né? Estudo do sinal da função quadrática. A gente tem algumas possibilidades, já que o a é importante e o delta é importante. Então, a gente tem duas possibilidades para o a, né? Ele ser positivo ou ser negativo, já que ele não pode ser zero, senão a função não é do segundo grau. E o delta são 3 possibilidades. Positivo, toca o eixo x em 2 pontos. Igual a zero, toca o eixo x em 1 ponto. E menor que zero, não toca o eixo x. Então, a gente vai ter 6 casos para a gente estudar. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a função, vai verificar qual caso se enquadra a função. Então, se o coeficiente a for positivo e se o delta for positivo, a função tem concavidade para cima, toca o eixo x em 2 pontos. Isso quer dizer o quê? Que antes da primeira raiz e depois da primeira raiz, a função é positiva. O gráfico está em cima do eixo x. E entre as raízes, o gráfico está abaixo do eixo x. Se está abaixo, negativo. Então, essa é a ideia que a gente falou inicialmente, né?
a imagem acima do eixo x positiva, imagem abaixo do eixo x negativa e sobre o eixo x, zero. Então a gente tem 6 casos. Primeiro caso, delta positivo, A positivo, toca em 2 pontos com cavidade para cima. Segundo caso, A positivo, delta igual a 0, toca em 1 ponto. A gente costuma dizer que são 2 valores iguais, né? x1 e x2. Na verdade é um só, né? Terceiro caso, quando o A for positivo e o delta for negativo, se o delta for negativo, não tem raiz na equação do segundo grau, lembra disso? A gente viu ano passado, também já viu aqui anteriormente. Então, se ele é menor do que 0 e o A é positivo, a concavidade é aberta para cima, ele não toca o eixo x, então ela é totalmente positiva, é estritamente positiva. Ela não tem imagem negativa e nem nula. Quarto caso, A negativo, concavidade para baixo. Se o delta for positivo, toca em 2 pontos. Se o delta for negativo, toca em 1 ponto. Se o delta for igual a 0, toca em 1 ponto. Se for negativo, não toca no eixo x. Então a gente vai ter que olhar isso, né? Se a gente sabe que o valor de A e o valor do delta, a gente consegue dizer quais partes que a função é positiva, quais partes que a função é negativa. Lembrando que a gente tem no mínimo, né, no máximo, a reta x no eixo x dividida em 3 partes ou nenhuma parte. Percebeu? E no primeiro caso e no quarto caso, as raízes, os zeros, dividem o eixo x em 3 partes. Se o delta for positivo, se o A for positivo, você tem sinal positivo, menos, mais. Se o A for negativo, com cavidade para baixo, você tem menos, mais, menos. Inverteu, né? Bora aqui, dá um segmento. Foi o que eu fiz aqui. Eu abri o estudo para cada um desses casos. O que significa o primeiro caso? Quando a gente estudar uma função e a gente olhar que o A é positivo e o delta é positivo, como é que a gente vai estudar? A gente tem uma forma padrão de fazer isso. Aí a gente vai olhar, ó, o que está no gráfico, eu coloquei aqui, ó, para x menor do que 1, ou seja, para qualquer valor do domínio menor do que x1, que é a primeira raiz, ou para qualquer valor do domínio maior do que a segunda raiz, a imagem está acima do eixo x, então positiva. Para qualquer valor de x entre as raízes, x1 e x2, o gráfico está embaixo, imagem negativa. Então, f de x menor do que 0. E para qualquer valor de x igual a x1 e x2, a imagem é 0. Então, toca o eixo x. Então, se você pegar lá uma função, como exemplo, que tem um A positivo e o delta positivo, você só vai fazer o quê? Calcular as raízes, porque o estudo já vai estar pronto, está aqui. É só você substituir as raízes. Então você vai ter que analisar o caso e verificar se é o primeiro, o segundo ou o terceiro. E aí calcular as raízes para dizer em qual parte que é positivo, negativo ou nula. No segundo caso, o delta é igual a 0 e o A positivo, para qualquer valor de x diferente da raiz, ela é positiva, porque ela está aberta para cima, né? Lembrando que o gráfico ele é infinito, tá bom? Ele cresce infinitamente na direção de y aí, né? O y lá. Ó, então, se não for igual a raiz, é positivo, né? Porque o único ponto que toca o eixo x é a raiz, o resto está totalmente acima. E se for igual a raiz, é 0. Lembrando que aí tem uma só, né? São duas iguais. Terceiro caso. Quando o delta for negativo e o A for positivo. Aí não importa o valor de x, ela vai estar sempre acima. Então, para qualquer número real do domínio, a imagem é positiva. É o mais fácil que tem, né? Quando o delta for negativo e o A positivo. Quarto caso. Delta positivo e A negativo, com cavidade para baixo. O que a gente tem? Se x for menor do que a primeira raiz, ela é negativa. Se x for maior do que a segunda raiz, também é negativa. Ou seja, menor do que a primeira e maior do que a segunda raiz, a imagem do gráfico está em cima. Desculpa, eu errei, né? Falei a mesma coisa anterior. Para qualquer valor menor do que a primeira raiz e maior do que a segunda, o gráfico está na parte de baixo do eixo x. Então, imagem negativa. Esse aqui, o quarto caso é o contrário do primeiro caso, né? Ela é positiva entre as raízes, entre x1 e x2. Então, vamos repetir lá. Quarto caso. Para qualquer valor menor do que a primeira raiz, função negativa.
Para qualquer valor maior do que a segunda raiz, função negativa. Então, f de x menor do que zero. Para qualquer valor entre as raízes, x1 e x2, função positiva. Então, f de x maior do que zero. E vai ser igual a zero quando tocar o eixo x, né, nas raízes. Quinto caso. A menor do que zero, com cavidade para baixo. Delta igual a zero. Se o delta é zero, tem duas raízes iguais. Então, toco o eixo x em apenas um ponto. Com cavidade para baixo, então, é sempre negativa, né? Então, para qualquer valor diferente das raízes, a função é negativa. E para qualquer valor igual às raízes, né, os zeros, a função é zero. Então, ela está sempre abaixo, a única possibilidade de tocar o eixo x ali. O sexto caso, o último, né, também é mais fácil, porque se o delta é negativo, não tem raiz, não toca o eixo x. Com cavidade para baixo, porque o a é negativo, então, para qualquer número real, a função é sempre negativa. Bora ver alguns exemplos aqui de como fazer esse estudo. Vamos perceber que é meio mecânico, né? A gente acaba repetindo o que eu acabei de colocar naquele quadro ali. Você só vai ter que dizer que se a função se enquadra em um daqueles 6 casos. E aí você vai olhar o A e o delta. Então vamos lá. Um exemplo aqui. Estude os sinais das seguintes funções. Coloquei alguns exemplos, vou fazer 3 aqui e o resto fica para vocês como exercício. Eu coloquei todas as respostas lá em um PDF bem detalhado, mas aqui eu coloquei também. Então a gente não vai ficar fazendo aquilo de ficar parando aqui, indo lá e voltando, não, porque tá meio estranho, demora mais. A gente vai só se fazer aqui na apresentação. Então vamos resolver algumas aqui, estudar o sinal de algumas. Então, para você estudar o sinal de uma função quadrática, você deve adotar os seguintes procedimentos. A gente já falou aqui, mas aí eu deixei bem claro para quando você for estudar. Primeiro, determinar os zeros, para saber em quais pontos ela toca o eixo x, e também para você saber o valor do delta. Marcar esses pontos na reta real, se tem zero, né? Porque se o delta for negativo, não toca o eixo x. Depois analisar, né, qual parte que está em cima e qual parte que está embaixo. E por fim a gente vai fazer esse estudo, né, depois que a gente olhar com cavidade, qual parte que está para cima, qual parte que está para baixo, a gente vai estudar o sinal, né, de acordo com aquelas regras ali. Então vamos lá, né. Deixa eu ver aqui se está indo. Tá indo. Deixa eu... vamos lá. Estava aparecendo ali, a gente não queria. Então vamos resolver aqui ali, primeiro exemplo ali. Vamos estudar o sinal da função do primeiro exemplo lá, x² menos 7x mais 6. Então, como a gente disse lá no slide anterior, para estudar o sinal da função, primeiro você vai determinar os zeros. Então, a gente vai calcular os zeros. Eu calculei lá no Word e vou mandar para vocês em PDF a conta toda. Então, aqui eu só coloquei só os resultados, só para a gente andar um pouco mais rápido. Então, o delta dá 25. 7 quadrado 49, 4 vezes 1 vezes 6, 24, 25, 49 menos 24, 25. Positivo, né? Então você tem A positivo e delta positivo. Aí você calcula x1 e x2, vai achar 1 e 6. Vamos marcar isso no eixo x. A gente só precisa do eixo x, não é isso? Marquei x1, marquei x2. Aí como A é positivo, então com cavidade para cima, né? A gente vai ter o gráfico parecido com esse. Eu não preciso do eixo y, como eu disse, basta saber se a concavidade é para cima ou para baixo. Agora, estudando o sinal. Acima do eixo x, positivo. Isso.
né? Então, essa parte menor do que 1 está acima e maior do que 6 está acima, então positivo. Entre 1 e 6, negativo. Então, a gente vai analisar qual caso é, né? A positivo, delta positivo, de acordo com o nosso estudo ali, é o primeiro caso. A gente tem o primeiro caso do estudo do sinal. Lá a gente tem x1 e x2. Aqui a gente sabe que x1 é 1 e x2 é 6. Então a gente vai pegar aquele quadro lá, que tem lá o primeiro caso, que diz que x menor do que x1 e x maior do que x2, função positiva. Então a gente só vai trocar o x1 e o x2 pelos valores numéricos que a gente encontrou aqui. Então, quando o x for menor que 1, ou quando o x for maior do que 6, a função é positiva, acima do eixo x. Quando o x estiver entre 1 e 6, qualquer valor de x entre 1 e 6, a função é negativa. E quando estiver em cima do eixo x, né, 1 e 6 é 0. Então, estudamos o sinal. Calculamos a raiz, calculamos o delta para saber se toca em 1.2 ou nenhum. Identificamos o valor de A para saber se a concavidade é para cima ou para baixo. E aí, a resposta é padrão, né? Peguei aquele valor lá, substituí o x1 e o x2. Então, vocês vão usar esse valor aqui como padrão. Toda vez que A for positivo e delta positivo, você só vai substituir os valores das raízes e o resto continua do mesmo jeito. Vamos ver outro exemplo. Bem simples, né? Então, a única conta que você faz é calculando os zeros, que a gente já sabe porque é uma equação do segundo grau. Calcular o zero de uma função é fazer a função igual a zero. Então, vamos estudar agora dessa função aqui, 9x² mais 6x mais 1. Calculo os zeros para saber o valor do delta dá zero. 36 menos 4 vezes 9, 36, 36 dá zero. Então, só tem uma raiz só, né? As duas raízes são iguais. A gente marca isso na reta. Então, a gente vai olhar agora se a concavidade é para cima ou para baixo. A positivo, concavidade para cima. Então, toco em um ponto e a concavidade é para cima. Então, não está abaixo do eixo x. Se não está abaixo do eixo x, então não é negativo. Então, ela é totalmente positiva, menos aquela parte que toca ali. Então, como é que fica os sinais? Acima, mais. Ou seja, se for diferente de menos 1/3 é positivo, se for igual a 1/3 é zero. Então a gente vai fazer essa análise aí, é o segundo caso lá do nosso estudo dos sinais. Toda vez que x for diferente da raiz do zero, nesse caso é menos 1/3, a função é positiva. Se for igual, a função é nula. Não tem possibilidade nenhuma, quando o delta é zero, de ser abaixo do eixo x. Se o delta for zero e o A for positivo, ela não pode ser negativa. Vamos estudar mais um, né? Vocês verem que não é tão difícil assim. Como eu disse no início, é meio mecânico, né? Já está feito, você só vai descobrir quais dos 6 casos que são. Peguei um aqui que o A é negativo. Menos 2x² mais 3x menos 4. Então vamos lá, para resolver, calcula o zero. Você vai ver que o delta é negativo. Se o delta é negativo, não tem zero, não tem raiz, né? E o A, como o A é negativo, então essa função tem concavidade para baixo. Então ela está totalmente abaixo do eixo x. Quando eu for marcar lá na reta, ela nem toca o eixo x, né? Porque o delta é zero, é negativo. Está embaixo. Se está abaixo, o sinal é negativo, né? Todos os sinais da função, negativo. Então, estudamos o sinal dela, né? É o 6º caso do estudo do sinal, do nosso estudo lá. Então, para qualquer valor real, a função é negativa.